Deus por este privilégio que eu tenho de me dirigir aos amados em Cristo Jesus. Louvo a Deus por esta oportunidade que temos mais uma vez de partilhar a sua palavra, mas acima de tudo de saudarmos-nos como irmãos em Cristo Jesus. Aleluia! Amados irmãos, é sabido por todos nós que estamos num momento difícil em todos os aspectos. Estamos a falar no contexto da pandemia, da Covid-19, ou neste processo de cumprimento do decreto que diz respeito a este período da calamidade pública. Amados irmãos, quero de fato louvar a Deus pelas nossas vidas, porque não obstante as dificuldades que temos estado a passar, Deus nos tem fortalecido, Deus nos tem capacitado para efetivamente enfrentarmos, portanto, este processo, enfrentarmos estes dias e acima de tudo, guardarmos a nossa fé. Porque, na verdade, uma das coisas, infelizmente, que pode acontecer ao longo desses dias, é que muitos de nós, alguns de nós, podem, infelizmente, portanto, desfalecer na fé. E o nosso cuidado é no sentido de que, na verdade, nenhum de nós se perca, apesar das dificuldades que nós enfrentamos, apesar das circunstâncias, acima de tudo, apesar da interdição de realização de cultos presenciais, mas a vontade de Deus, na verdade, é que nenhuma alma se perca. Até porque é nas dificuldades que nós devemos buscar cada vez mais a face de Deus. É assim, amados, que nós quando olhamos para a história do menino Jesus, nós vimos que na verdade, após receber o batismo no Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido ao deserto a fim, portanto, de ser tentado, portanto, pelo diabo. E nessa tentação, neste processo da tentação, vimos o menino Jesus resistindo às artimanhas, às manhas, às fintas, às astúcias, às ciladas satânicas e diabólicas, no sentido de que, na verdade, quanto mais circunstâncias se levantam, quanto mais a pressão bate à nossa porta, aí nós nos mantemos firmes e, acima de tudo, de olhos postos para Deus, e Deus, no momento certo, Ele age a nosso favor, Ele nos salva, nos livra daquela situação, Ele nos capacita a gerirmos, a vivermos, a enfrentarmos a dificuldade e, acima de tudo, a sairmos mais que vitoriosos. Por isso que, na verdade, não obstante esse momento, é preciso que efetivamente estejamos conectados, unidos no mesmo espírito, partilhando mensagem que fortalece o nosso espírito, de maneiras que, na verdade, não fiquemos de olhos postos para os problemas, mas fiquemos efetivamente de olhos postos para aquele que é a solução, para aquele que é o Salvador, para aquele que é o nosso Criador, para aquele que é a nossa fortaleza, o nosso escudo. Porque, na verdade, não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, mas estamos salvos pelo seu Espírito, pela sua graça. Não é pelas obras, mas é pela fé em Cristo Jesus, de acordo com a palavra de Deus, que nós somos salvos pela graça e não pelo cumprimento ou não pelas obras da nossa sabedoria, digamos assim, não pelas obras das nossas mãos, mas é pela fé em Cristo Jesus. Aleluia! Amados, eu quero não ministrar, não pregar, mas fazer um convite aos amados para o livro de Lucas, portanto, nos Evangelhos segundo Lucas, no versículo 4 e 5 do capítulo 12. Apenas 2 versículos, estaremos meditando, portanto, estaremos aqui analisando as Escrituras, estaremos partilhando o nosso entendimento a respeito das Escrituras Sagradas. Assim diz o Senhor, passo a ler. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais nada o que fazer. Aleluia. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temer aquele que, depois de matar a alma, tem o poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Aleluia. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Aleluia. Amados irmãos, louvo a Deus sinceramente por nos capacitar a analisarmos as Escrituras, a partilharmos com fidelidade a essência desta passagem bíblica que nós acabamos, portanto, de ler. A minha oração é que Deus nos capacite a sermos mais uma vez ousados, a sermos mais uma vez
usado e conduzido pelo seu Espírito para transmitir a revelação por detrás dessas palavras simples, diretas, objetivas, mas que carregam um conteúdo, que carregam um significado muito forte e relevantíssimo neste período em que a Igreja do Senhor se encontra, portanto, passando. Amados, na verdade, quando eu olho para essas escrituras, quando eu olho, portanto, para este ensinamento do Senhor Jesus, de fato eu chego a entender, na verdade, que acima de tudo, neste período em que nós nos encontramos, nesta fase, neste momento, não importando as manifestações que se levantam a cada dia, a cada momento, a vontade de Deus é que, na verdade, não haja medo no nosso meio. Aleluia. Por isso que o Senhor diz na sua palavra que em tudo dê graças a Deus. Não andeis preocupados por coisa alguma, porque na verdade, tudo isso que vocês veem, essa manifestação de sinais que vocês conseguem contemplar com os vossos sentidos, não significa necessariamente que é o fim. Até porque louvem a Deus em cada momento, louvem a Deus em cada manifestação, porque nisso há um propósito de Deus. Nisso Deus está lá ministrando, nisso Deus está lá se revelando, nisso Deus está agindo. É preciso que efetivamente o seu povo fique atento para entender qual é o mover de Deus, qual é a direção de Deus, o que na verdade Deus pretende nos transmitir, não obstante essas manifestações. Aleluia! Então, o Senhor Jesus aqui diz que, na verdade, não devemos temer os que matam o corpo e depois não tem mais nada a fazer. Aleluia! Em outras palavras, o Senhor aqui está a dizer que essas manifestações, este mover, essas doenças, essas pestes, esse vírus, na verdade, só tem poder para matar o corpo. E matando o corpo, nada mais tem a fazer. Portanto, o seu poder, a sua capacidade é muito limitada. O seu mover é muito limitado. Pode se matar e somente pode matar o corpo. Mas após matar o corpo, já não pode mais fazer nada. Não tem mais poder. Não tem mais avanço, não tem mais força. Aleluia. Então, o Senhor aqui está a nos dizer que, na verdade, as dificuldades vão se levantar. Nós vamos enfrentar. Nós seremos desafiados. O dia a dia já é um grande desafio. Todavia, esse desafio não significa, na verdade, o fim. Ainda há muito mais que esperar. Na verdade, o que se pode fazer nessas circunstâncias é estarmos firmes, de olhos postos em Deus, orando, clamando, adorando. Porque, na verdade, de acordo com o profeta Jeremias, no versículo 1 do capítulo, ou versículo 8 do capítulo 1, não temais diante deles, porque estou contigo para te livrar. Aleluia. O profeta Jeremias diz que, olha, diante dessas circunstâncias todas, não deves, portanto, temer. Não deves ter medo. Aleluia. Porque, na verdade, isso tudo sim pode efetivamente matar, mas somente tem a capacidade e o poder de matar o corpo. E a alma nada tem a fazer. Matou o corpo, ficou estagnado. Não há mover. Mas o Senhor diz na sua palavra, através dos evangelhos, no livro de Lucas, que eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Isso sim, a esse sim, vocês devem temer. Aleluia. E o Senhor diz na sua palavra que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. Em outras palavras, está a dizer aqui que devemos temer apenas o Senhor. E o entendimento de temor a Deus revela o início da sabedoria. É de onde começa, na verdade, a nossa sabedoria. Quando nós temos em Deus o único a quem devemos temer, revelamos efetivamente a nossa capacidade de discernir, a nossa capacidade, o nosso entendimento, a nossa maturidade, acima de tudo, revela que, na verdade, nós estamos em consonância com aquilo que é o propósito, em consonância, de acordo, em concordância, alinhados com a vontade de Deus. Aleluia. Amados, eu quero de fato fazer este apelo aos amados irmãos, que não podemos em nenhum momento perder o foco, não podemos em nenhum momento ceder, não podemos, digamos, aquilo que geralmente dizemos na linguagem comum, atirar a toalha ao chão.
Ainda temos, na verdade, muito para dar neste mundo. Ainda não é o fim, de acordo com a palavra do Senhor Jesus aqui, que ainda não é o fim. Aleluia. Porque, na verdade, o Senhor não nos deu o espírito de medo, o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas o Senhor nos deu o espírito de sabedoria. Em tudo que tivermos de fazer, na verdade, devemos ser sábios. Devemos colocar Deus na dianteira. Aleluia. Amados, eu quando olho para o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que, no livro do Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Paulo e Silvano, ou se quisermos Silas, uma vez presos, eles não se preocuparam, eles não ficaram de olhos postos para as grades, ou digamos, as fortalezas daquela prisão. Aleluia. A Bíblia diz que não obstante aquela opressão, não obstante estarem presos, eles continuaram de olhos postos a Deus. Ou seja, continuaram louvando e adorando a Deus. Porque eles tinham o entendimento de que somente Deus poderia les livrar daquela situação. Não existiria nenhum homem na terra capaz de livrá-los daquela situação. Somente Deus poderia. Numa situação em que, olhando para os lados, nós não vemos um homem capaz de nos livrar, a Bíblia diz que devemos continuar firmes em Deus. Porque Ele sim nos livra. Aleluia. Muitas, na verdade, são as preocupações, muitas são as perseguições, muitos são os adversários do homem, mas Deus, na verdade, tem capacidade e tem poder de livrá-lo de todas elas. Aleluia. Amados, o que, na verdade, a palavra de Deus aqui está nos dizendo é tempo de parar, de olhar para os problemas, de focarmos nas tribulações, nas adversidades e pensarmos e buscarmos continuamente a face de Deus. Abrir a mão para que, na verdade, Deus possa operar. Aleluia. Precisamos, na verdade, entender que se fosse dentro daquilo que é a nossa capacidade de intervenção, dentro daquilo que é a nossa esperteza, a inteligência, dentro daquilo que é digamos, a evolução da ciência, se fosse pelo poder do homem, da mente, poder econômico, financeiro, provavelmente esses males, esses espíritos, essas doenças, poderíamos já ter esquecido há muito tempo, porque poderia ter sido alcançada a solução faz muito tempo. Aleluia. Todavia, o Senhor diz aqui, na verdade, que a isso nós não devemos efetivamente temer. Porque isso somente tem poder, mas é um poder limitado. Mas o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, que tem poder, não tem nenhuma limitação. Pode mover, mas pode resolver qualquer problema, qualquer dificuldade. Pode resolver mesmo aquilo que o homem acha que não é possível. Porque a Bíblia diz que nada é impossível ao que crê. Aleluia. Ao que crê. Amados, é importante, na verdade, mantermos firmes na fé. Na fé salvador. Aleluia. Porque, na verdade, o que nós vemos é que, por vezes, nós operamos, nós cremos, nós temos fé. Mas a fé, o nível de fé que nós operamos, não é necessariamente, não é suficiente para a nossa salvação. É preciso que, na verdade, o povo de Deus cresça no nível de operação da fé, cresça na comunhão com Deus, no entendimento e na maturidade espiritual, ao ponto de andar em comunhão com Deus, no mesmo espírito e conectado, porque na verdade é esta fé que salva.